mas só a previsibilidade do recebimento de renda ajuda nessa questão do consumo e ajuda nesse planejamento familiar para a compra da casa própria, que é um dos fatores, assim, de qualquer pesquisa que se faça, Rodrigo, com o consumidor, é um fator, assim, que gera muito o lado emocional, muito o lado de segurança e o desejo do consumidor de adquirir. Então, esse avanço na empregabilidade, né, de carteiras assinadas também é um dos impulsionadores aí. E a própria Constituição Civil ajudou também nesse aumento aí. De volta com o nosso Band Entrevista, já aqui com o Roberto James. Roberto, bom dia. Falar aí do mercado imobiliário, a gente já vê aí as construtoras, as imobiliárias com tudo e o mercado segue aquecido. Pois é, Rodrigo, hoje vamos falar de coisa boa, né? Vamos variar aí o assunto. Mas é importante a gente entender que em qualquer momento de crise que o Brasil passe, a Construção Civil ele é o primeiro a sentir o baque, né? A sentir a primeira pancada. Porque trata-se de planejamento, trata-se de sonhos que vão ser realizados com a casa própria. A partir do momento que começa alguma crise, as pessoas começam a restringir, principalmente as classes um pouco mais altas. A influência dos mercados acabam pressionando os preços para cima, os juros para cima e impacta também nas famílias mais baixas. Roberto, a gente trouxe aqui no programa vários segmentos que estão ainda tentando se recuperar devido à pandemia. E aí a gente vê que mesmo com a crise, o mercado imobiliário ele cresce, ele vem gerando emprego, ele vem crescendo. Por quê? Olha, esse agora, né, recentemente nas pesquisas mostraram quase 2.000 empregos a mais com um saldo positivo. Nesse caso da construção civil, é porque ele não é uma entrega imediata, né? Então as pessoas começam, o nível de vacinação começou a avançar e as pessoas começam a repaginar os seus planos, né? A preparar casamento e aquilo tudo, e você começa a fazer a contratação de serviços que você vai receber futuramente. E como uma demanda na construção civil, ele abre um leque de profissionais que tem que atender, e isso acaba impactando muito positivamente na economia. Então, o mercado já está aquecido porque aqueles planejamentos começaram a sair da gaveta e começaram a ser contratados agora. As instituições bancárias também têm contribuído com financiamentos, taxas de juros para esse crescimento ou não? Olha, apesar do Copom ter aumentado a taxa Selic, forçando um aumento aí nos juros, o nível de contratação ainda está baixo, o que está fazendo com que os bancos ainda tenham taxas bem atrativas. As modalidades de financiamento são muitas, né? Você, por exemplo, pode utilizar poupança como índice, você pode utilizar o IPCA, você pode utilizar um valor fixo. Então isso tem tido muito, essa mudança, né, econômica tem ajudado muito nas negociações. O mais importante é que os bancos oficiais têm puxado isso para baixo, né? A Caixa Econômica aí está puxando muito para baixo esses valores e a possibilidade é que o mercado bancário acompanhe. Devemos lembrar também, Rodrigo, a quantidade de fintechs, de bancos que apareceram. A gente já falou aqui do Nubank, você tem o Inter, você tem o Banco Original, uma série de bancos que tem um custo muito menor do que os bancos oficiais e eles aí também estão no páreo. Eu fiz algumas simulações por vários bancos como esse, tão simples, Rodrigo. Você vai lá no aplicativo, coloca o valor que você quer, o tipo de parcela, o tipo de juros e você já tem uma simulação online sem falar com ninguém. Então, essas facilidades têm impulsionado esse mercado, né? É um mercado futuro, que eu digo um futuro próximo, mas que ele começa a aquecer a economia a partir de agora. Roberto, em todas as faixas etárias ou existem públicos, tipo o público A é o que mais está comprando ou não? Esses empreendimentos que estão agora entrando, sendo relançados, já é um público um pouco maior. Porém, você pode perceber, tanto aqui no Rio Grande do Norte como nos interiores, ou nos outros estados vizinhos, um apelo muito importante para aqueles de média a baixa renda, que é o que a gente chama de Minha Casa Minha Vida. Era um programa que existia, agora o governo está reformulando esse programa. E aí o que acontece? Houve um aumento
da renda, houve um aumento dos valores, isso foi uma solicitação do setor da construção civil, houve um aumento do teto para encaixar esses descontos aí dessas casas populares, e isso também fez com que impulsionassem as famílias a buscar esse tipo de financiamento, esse tipo de imóvel. O CAGED, ele tem divulgado também um retorno dos empregos, ainda gradativamente, mas a gente já tem números positivos em relação ao número de desempregados para os empregados. Isso também ajuda? Ajuda demais. Você tocou num ponto excelente, Rodrigo. Apesar de que o aumento na quantidade de empregos não significa um aumento de renda, houve uma pesquisa que saiu recente que houve uma diminuição aí em torno de 27% do salário médio, mas só a previsibilidade do recebimento de renda ajuda nessa questão do consumo e ajuda nesse planejamento familiar para a compra da casa própria, que é um dos fatores, assim, de qualquer pesquisa que se faça, Rodrigo, com o consumidor, é um fator, assim, que gera muito o lado emocional, muito o lado de segurança e o desejo do consumidor de adquirir. Então, esse avanço na empregabilidade, né, de carteiras assinadas também é um dos impulsionadores aí. E a própria construção civil ajudou também nesse aumento aí. Você falou dos empreendimentos que as construtoras estão recolocando, né, à disposição das pessoas, mas a gente também vê investimentos novos, prédios novos sendo lançados por essas construtoras. O exemplo, a Moura do B, por exemplo, lançou há um pouco mais de um ano já lançou outro apartamento residencial. Esse boom, então, há uma expectativa que ele perdure? Olha, as perspectivas do Sinduscom é de que até o final do ano o crescimento seja em torno de 35%. Isso quer dizer que 2022 vai ser um ano muito positivo para a construção civil. Como a gente já falou aqui, é uma compra futura, né? É um produto que você adquire agora para receber com 6 meses, 2 anos, 1 ano e meio. Então, esse pré-aquecimento, os frutos vão ser colhidos em 2 anos mais na frente. Porém, só essa perspectiva de que a vacina está retendo a quantidade de mortes. Quando você pega, Rodrigo, qualquer análise de qualquer estado ou país e verifica que mais de 70% das pessoas que estão internadas por Covid são pessoas que não se vacinaram, isso deixa um recado muito claro para o mercado de que a vacina funciona e de que ela é o ponto crucial para a retomada do mercado. O Brasil está indo muito bem, né? Apesar do atraso no começo da vacinação, hoje a gente está bastante avançado e aí a tendência é de que o mercado se consolide até o final do ano, né, nessa rota de crescimento em 35%, e a partir do ano de 2022 a construção civil siga crescendo muito forte. E a população está com dinheiro para comprar, Roberto? Ainda há esse medo, quer queira, quer não, ainda estamos numa pandemia, ninguém sabe as consequências dela, mas sabemos que teve sequelas, e sequelas financeiras para muita gente. De fato foi, Rodrigo. E o mais importante é que quando você vê essa questão da retomada dos empregos, é o planejamento da compra, planejamento da reforma, o acesso a financiamentos de forma mais simplificada ajuda muito nesse processo de crescimento. Então, a população está retomando isso. Quando você vai para as classes A e B, houve uma retenção muito forte de gastos com viagens, com lazer, com restaurantes. Isso aí fez com que essas classes fizessem uma boa poupança e hoje o pessoal começa a buscar um investimento. Quando você vai para as classes menores, esse aumento do teto do projeto da Minha Casa Minha Vida, né, que agora é Casa Verde e Amarelo, quando você vê o aumento da renda, né, para poder você juntar mais ali os entes, o pai, a mãe, os filhos que ainda moram com os pais, que junta essa renda aí e proporciona essa possibilidade de uma parcela ser paga e você adquirir sua casa, isso aí entra na conta do consumidor. Roberto, a gente já trouxe aqui alta de gasolina, alta de gás, cesta básica, energia. Essas altas de preço não refletem também na construção civil? Infelizmente, Rodrigo, refletem e os preços aumentaram de fato, né? Quando você
verifica a questão dos materiais de construção, houve uma alta muito forte. Essa retomada, tanto na construção de casas novas como na reforma de casas, impulsionou muito esse mercado. A grande vantagem é porque, como os materiais de construção eles não dependem muito de mercadorias internacionais, de produtos avançados eletroeletrônicos e insumos que são importados, ou seja, indexados ao dólar, então ele acompanha só essa inflação. Então eles não subiram tanto quanto os outros produtos. Mas aí termina que teve uma alta também. Essa alta é repassada para, óbvio, o consumidor. Como é que as construtoras, principalmente, estão tentando driblar isso para trazer ainda o olhar da oferta para a população que, óbvio, pesquisa e quer pechinchar? Aí você entra justamente naquela facilitação de se adquirir o imóvel, né? Aí você vai ter que ter juros, você vai ter uma parcela mais suscetível, você vai ter que ter balões muito mais flexíveis. Balões é aquela parcela que você dá durante o processo de construção do imóvel. Então, todas essas facilidades elas podem ser utilizadas pela construção civil para atrair. Mas a gente sabe, Rodrigo, na cabeça do consumidor é aquela parcela mensal que faz muito mais parte do processo decisório do que em si o valor que ele vai ser pago no final do financiamento. Roberto, pode concluir. Financiamentos estendidos, né? Quando a gente fala de financiamentos estendidos, e uma parcela mais razoável é muito mais atrativo do que você querer alguma coisa de desconto à vista. E entre imóveis na planta e os já construídos? Olha, imóveis na planta sempre é um bom negócio. Se você tem confiança nessa empresa, se você tem confiança na construtora, você citou aqui a Moura do B, que é uma construtora muito conhecida, uma construtora pernambucana que tem muitos anos de estrada, e você adquire um imóvel na planta dele, você sente um pouco mais de segurança de fazer. Claro que quando você adquire algo na planta, adquire um terreno num condomínio fechado, você adquire uma possibilidade de um retorno maior. Então, esse aí você paga um pouco mais barato. Quando você pega um imóvel já pronto, tudo bonitinho, ele se torna mais caro. Então, o investimento na planta ainda é um bom negócio, principalmente para quem está se planejando agora, casar, para quem está nesse nível de planejamento. E para quem quer investir? Imóveis na planta. Imóveis na planta é o ideal. Se você tem o valor em si para poder comprar um imóvel, é muito interessante você pegar o imóvel de oportunidade, como a gente chama, né? O que é um imóvel de oportunidade? É aquela pessoa que está precisando desesperadamente de dinheiro para realizar alguma coisa, algum mato, ou cuidar da saúde, ou qualquer forma, e ele precisa se desfazer daquele bem, aí você está lá com aquele valor, você consegue fazer um bom negócio. Fora isso, fica muito difícil você sentar com uma construtora que já está com aquele imóvel e conseguir algum desconto muito forte. Então, acho que os imóveis na planta são e sempre serão um investimento muito bom. Eu confesso que eu nunca conheci alguém, a não ser nesses casos de emergência ou de urgência, que tenha vendido algum imóvel que ele comprou na planta por um preço inferior ao que ele pagou. Roberto, queria agradecer muito a sua participação aqui, sempre com temas importantes. Hoje, temas positivos, né? Que bom que a gente está falando de coisa boa, mercado aí imobiliário aquecido. Convido aí o público até a seguir lá no canal do RJ. Ok, pessoal, esses temas e outros temas relacionados a consumo, comportamento e logística, canal da RJ no YouTube e no Instagram. Espero vocês. Um grande abraço.